realizado e feliz quando a gente encontra uma pedagoga, uma psicopedagoga, um profissional da área igual você, Flaviana, a Gláucia, uma mãe, né? A Dani aí, que também é uma grande ativista, que ajuda tantos grupos, né? Ajuda tanta gente, tem tanta criatividade, dando esse pontapé, sabe, na inclusão. Porque, na verdade, não é nem um pontapé, é um empurrão. Um livro desse vem agregar para os pais que estão recebendo o diagnóstico agora. Imagina, eu, há 15 anos atrás, quando eu recebi o diagnóstico do Augusto, se eu encontrasse um livro desse pela frente, eu ia falar, nossa, é isso, né? Eu não ia ficar descobrindo todo dia um pouquinho. Como foi a minha vida 15 anos, todo dia eu fui descobrindo um pouquinho, né? Foi agora, esses tempos agora aí atrás, que eu descobri que era hiperfoco, que eu fui sentir na pele o hiperfoco. Então, imagina, 15 anos atrás, quando eu recebi o diagnóstico, se eu tivesse um livro desse na mão, a mãe que acabou de receber esse diagnóstico, né, as terapeutas que estão trabalhando com essas mães agora, é fácil, ó, lê esse livro. Isso aqui vai te ajudar, você vai ter aí mastigado de uma forma lúdica também, de uma forma leve. Eu sou a Flaviana Martins, sou professora, sou psicopedagoga, sou psicóloga e especialista em TEA, né? Trabalho já há algum tempo com o Instagram, divulgando informações sobre o TEA, com a missão realmente de levar a informação para famílias, porque eu acredito que só através da informação que nós vamos conseguir a verdadeira inclusão. Atendo aqui na minha cidade, em Formosa, Goiás, né? E agora, além de tudo isso, sou escritora, né? Que eu acho assim, eu achei muito bom, gente. É uma coisa assim incrível, viu, Larissa? Que eu sei que você tem planos inacreditável. E assim, antes de passar para a Gláucia, eu vou dividir com vocês assim, a experiência vivida por nós. Dia 22 agora foi nosso lançamento. Gente, 240 pessoas no lançamento. Então, são 240 pessoas ouvindo sobre o TEA. Foi, assim, fantástico. Foi algo, assim, que surpreendeu. Foi muito bom mesmo. Oi, Gláucia, seja bem-vinda, viu? Nós estamos muito felizes com a sua presença. Agradeço muito o espaço. Então, eu já seguia vocês e fiquei muito feliz com o convite, muito lisonjeada mesmo. E sou mãe atípica, mãe do Pedro Henrique, um menino de 5 anos, que é autista, nível 2. E conheci a Flaviana em 2020, se não me engano, em meio à pandemia, né? Foi quando eu vi os primeiros indícios e as primeiras indicações de que meu filho tinha os traços, né, do transtorno. E aí começamos uma jornada em meio à pandemia, uma loucura, de investigação. E aí a Flaviana me foi indicada por uma amiga, começou a atender meu filho, e o atendimento era online, porque a gente estava na pandemia, não tinha se vacinado ainda, né? E eu estava isolada em casa com o meu filho, né, por conta de todo aquele contexto. E a gente fazia atendimentos online, primeiramente. E depois, quando surgiu a vacina, a Flaviana pôde se vacinar e ela começou a atender presencialmente. Foi que a gente se conheceu presencialmente, eu acho que isso era, não sei, acho que 2021, não, 2020, final de 2020. Então foi desse encontro que surgiu a nossa amizade, né? E a nossa conexão. Através, então, desse período de investigação, até chegar ao diagnóstico do Pedro Henrique. E quando foi o ano passado, a gente começou a pensar nesse livro. E antes desse livro, eu, além de mãe, sou professora de língua portuguesa, língua inglesa, sou mestre em teoria literária, atuo como professora no IFG, que é o Instituto Federal de Goiás, há 12 anos, aqui na cidade de Formosa. E atualmente também estou terminando o doutorado também na área de literatura. Então, era uma coisa que eu já tenho afinidade com a área de literatura. Não especificamente literatura infantil ou educativa, mas de um modo geral, né? E aí, foi assim que a gente se encontrou. Como surgiu a ideia
né, do título do livro, da história? Foi com base em quê? Foi em algum paciente? Foi com base no seu filho? Ah, eu também quero Glaucia? saber. Ótimo. Também quero saber. Como que foi como que surgiu essa ideia? E o título? Então, tá aqui o livro, né? E quando um de nós é autista? É uma pergunta, é uma indagação, né? Por que que surgiu essa pergunta? Porque quando os pais recebem o diagnóstico, eles se desdobram em terapias, financeiramente, em tempo, enfim, eles passam a viver em função daquele filho, da melhora daquele filho. E ele leva para as terapias direitinho, e aí fica a pergunta, gente, mas e a sociedade? Eu estou aqui me desdobrando, e a sociedade está preparada? Ela tem que estar, porque senão as terapias não adiantam. Por isso que nós vemos tantos casos, né? A criança vai para a terapia e é barrada por uma seletividade alimentar em um clube. A sociedade não está preparada. E aí nasceu no meu coração dessa dor dos pais. Porque para mim, a maior dor que eu vejo no meu consultório e essa inclusão? Essa inclusão social e essa inclusão escolar. Quando vai acontecer? É o maior medo de vocês mães, de vocês pais. Então, esse livro foi para quê? Ele é um livro que traz conhecimento científico sobre o TEA, só que de uma forma simples, uma forma lúdica, uma forma extremamente ilustrada. Para quê? Para que o avô conheça sobre o TEA, a babá conheça sobre o TEA, a professora conheça e, principalmente, ele é muito voltado para a escola. Né? Então, os coleguinhas precisam. Porque, na verdade, o que acontece? A pergunta que sempre aparece. Nossa, mas pode falar que é autista? Pode falar do autismo? E eu sempre falo, gente, deve, porque o conhecimento liberta, o conhecimento norteia. Só que o que acontece, Larissa, Dani, Glaucia, é que fala, é autista, porém morre aí. Não explica o que é o autismo. Aí vira o preconceito, porque aí começa, é um autista esquisito, é diferente, é isso e aquilo. Não, eu preciso falar que existe o autismo, que a criança é autista, mas eu preciso explicar o que é o autismo, que não é uma doença, que é uma forma de pensar diferente, né? E se eu ficar só nisso, também eu não explico. Eu preciso explicar sobre os movimentos repetitivos, sobre os interesses restritos, sobre a seletividade alimentar, tudo isso. Porque senão a criança só se torna mais um diferente. E eu tenho que incluir. E não tem outra forma de incluir sem ser através do conhecimento. Difícil, né? A gente passar, as pessoas acreditarem nisso, olhar para uma criança autista, ou um adolescente autista, um adulto autista, é tão difícil a gente explicar para eles, falar, olha, essa criança, esse adolescente, esse adulto autista, que você está vendo aí que é diferente, mas ele tem também, tanto quanto você, capacidade, e às vezes até muito mais. Né? É complicado, porque o olhar da sociedade ainda é um olhar fechado, né? Para aceitação daquilo que não é o padrão. Né? Eles buscam padronizar tudo. A ideia é maravilhosa. Eu acho que quando a gente é mãe, a gente procura sempre estratégias e alternativas para fazer o movimento que for que a gente fizer. Às vezes a gente está num parquinho ali. Se a gente puder conscientizar, a gente vai fazer, se a gente tiver oportunidade. E, geralmente a gente sempre tem oportunidades, né? De estar falando. Eu acho que a gente nunca pode jamais esconder o autismo do nosso filho. Eu me lembro, eu acho perfeita a ideia. Eu acho que eu até quero adquirir o livro, porque eu estou me especializando, estou estudando, eu quero chegar nesse ponto de poder passar esse conhecimento adiante. E eu quero que outras pessoas também façam o mesmo, outras profissionais, né? Outras. Mas assim, aí eu me lembrei agora que a Larissa falou, quando o Rafa estava na creche, era só ele e mais um menininho autista no primeiro ano. No segundo, no segundo ano que ele estava naquela creche lá, eram já 3. Quando o Rafa saiu de lá, no Infantil 5, eles já eram em 6 autistas. Era 3 de manhã e 3 da tarde. Mas a gente, no segundo ano, o que eu e essas mães fizemos? E a diretora era muito legal, uma creche municipal aqui. A prefeitura sempre dá muita abertura assim, para as mães atípicas. Pelo menos aqui
Então a gente falou, a gente já quer fazer alguma coisa. E a gente sempre fazia alguma coisa na época da conscientização. Então a gente bolou uma cartilhazinha para colocar na agenda de todas as crianças. Teve um ano que a gente colocou os balões azuis. Todas as crianças levaram um balão azul embora, com um recadinho ali, com o meu amiguinho autista. Esse foi no segundo ano. E no terceiro, a gente chamou uma pessoa para fazer uma palestra lá, no dia da família, lá que estava todo mundo. Então foi bem interessante, assim. Eu acho que a gente tem que procurar, pelo menos ali dentro da nossa família, conscientizar ali dentro da família, na sala de aula do seu filho. E assim, não dá pra gente pensar muito grande. É claro, é lógico que a gente quer que todo mundo entenda. Mas se a gente começar nos pequenos núcleos, a gente já está fazendo alguma coisa importante, né? E assim, a questão... E o livro, você abrange muito mais, né? Por isso a ideia é maravilhosa. Achei muito legal. Certo, eu concordo com a Dani. Quando eu tive o diagnóstico efetivo, que foi, a gente sempre espera um laudo, né, uma CID, e é um choque, porque a gente fica... Eu me lembro que eu passei por 2 neuropediatras. O primeiro neuropediatra, ele foi tão direto comigo, tão duro, tão rude, assim, que eu me desmontei, assim, eu chorei e falei, não volto mais aqui. Aí, fui no segundo, tive um atendimento mais humanizado, um atendimento mais... que olhou para mim como uma mãe que estava em processo. Porque o primeiro olhou para mim como uma mãe que... é só mais uma mãe, é só mais um autista, sabe? E não é isso. Quando a gente tem o diagnóstico, não é só mais uma mãe, não é só mais um diagnóstico, mais uma criança com CID, sabe? É toda uma vida, é toda uma expectativa que vai ter que ser mudada, adequada. Não quer dizer que ela vai ter que ser abandonada. Não. Ela vai ter que ser modificada. Então, eu tive esses dois neuros. Cheguei nesse segundo, que é o que está com o meu filho até hoje, comigo, né? Com a família, no caso. E de lá para cá, desse dia, eu sofri, chorei. Obviamente, chorei bastante, fui entender, parti para cima, Dani, parti para cima, porque apesar de que eu já atuava na educação, já tinha bastante tempo, vários anos, mais de uma década. Mas é tudo novo, né? Já tinha tido alunos que hoje eu vejo e lembro daqueles alunos, penso, gente, tinha os traços, mas eu não tinha a preparação, eu não tinha o olhar, não tinha a vivência, e muito menos o conhecimento, porque a faculdade... As universidades, elas não nos preparam para, nas licenciaturas, para atuar com as diversidades, né? Com os diversos transtornos. Eu acho que agora que a gente está caminhando para ter disciplinas que preparam nas licenciaturas. Mas quando eu fiz licenciatura, eu estava muito, muito longe disso. Então, assim, eu tinha uma experiência de lidar com o diferente, mas não de forma de saber o que era essa diferença, né? Que é o importante. E aí, quando eu vi o meu filho diferente, neurodivergente, e tive o diagnóstico, eu olhei assim e falei, eu tenho 2 caminhos. O primeiro é ficar sofrendo, não aceitar e tentar empurrar meu filho, a qualquer custo, como eu vejo que tem pessoas que fazem isso, eu acho que até para esconder um pouco a sua própria dor, ou para não aceitar, ou para se encaixar naquele padrão que a gente tem quando a gente engravida lá atrás, né? Naquele ideal de mãe, ideal de filho que a gente acha que tem que ser a nossa vida. Eu vejo que a gente tem esse caminho também, de viver à margem, né? Falar, não tem nada, não sei o quê. Ou o outro caminho, que é você aceitar, encarar de frente e fazer o melhor. E o melhor, sim, o melhor para o seu filho é investir nele, investir nos estímulos, investir na terapia, não esconder, nunca escondi. No momento que eu tive o diagnóstico, jamais escondi de ninguém. Foi um enfrentamento que começou dentro da própria família. Porque, por exemplo, tive enfrentamentos porque eu acho que é algo que acaba que ser um tabu, né? Porque quando falta conhecimento, a tendência é a pessoa negar.
Ah, Então, eu verdade. tive isso no meu núcleo familiar, assim, com pessoas que eu amo demais, que quando eu cheguei e falei, olha, o Pedro é autista. Não, nada a ver isso aí, não sei o quê. Estão inventando coisa para ele, não tem isso, não sei o quê. E aí foi todo um processo didático de sentar com essas pessoas tão amadas, tão importantes na minha vida e na vida do Pedro, sentar com elas e dizer, olha, não, ninguém está inventando nada. O que é isso? É isso, isso e isso. E a gente tem esse caminho, que é de aceitar o Pedro, de entender o Pedro e de lutar pelo Pedro. E o que é lutar pelo Pedro? É lutar por nós primeiro, aceitarmos ele, entendermos e depois externamente. Que vem, primeiramente, a escola, né? Que depois da família, o primeiro contato social da criança é a escola. Né? Querendo ou não, é a família, a escola, e depois outros âmbitos, né? Outros ambientes. E foi isso, eu escolhi esse caminho, Dani. Eu acho que você também, muitas mães, né? A maioria, a Larissa também, que eu vi no fala sua, assim, defendendo o quanto as mães, elas ficam ali, elas abandonam, né? Elas abandonam a vida parcialmente. Muitas vezes a gente sofre no núcleo, como que eu posso dizer, no núcleo afetivo, porque a gente abandona até certas afetividades, certos ideais em prol de investir nos nossos filhos. E esse investimento no filho não é apenas no filho. Eu acho que é aí que vem o segredo da coisa. Ao lutar pelo filho, uma mãe que luta por seu filho TEA, ela está lutando por uma sociedade toda. E é esse espaço que a gente precisa ampliar e fazer com que as pessoas entendam. No momento que eu paro, lá na brinquedoteca, que eu levo meu filho, eu paro, eu não posso sentar lá, eu tenho que sentar e ficar com meu filho. No momento que eu paro para explicar para alguém por que eu não deixo meu filho lá e vou embora para casa e busco daqui 2 horas, isso também é um processo educativo. Né? Porque aí eu vou falar de TEA, eu vou falar de inclusão, eu vou falar da diversidade. Então, assim, eu acho que a sobrecarga das mães atípicas, ela vem também daí, desse processo educativo que já está inerente à nossa luta, sabe? Que já é, assim, imbrincado na nossa luta. Não tem como, sabe? E aí, daí que vem também esse livro, essa vontade de passar conhecimento de forma leve, porque eu já, enquanto professora, eu percebo hoje também há uma tendência na sociedade de querer informação rápida, lúdica, ilustrativa e resumida. Então, assim, como você resume uma coisa que é tão complexa? Né? É difícil, né, explicar. É difícil explicar, muito né? Difícil. São muitas nuances, né? São muitas. Você começa a conversar, às vezes, eu tenho eu tenho esse espelho, esse senso crítico. Às vezes eu começo a conversar com a pessoa, que a pessoa se mostra super interessada. Aí eu começo a falar, aí eu vejo que aquilo é tão importante para mim, mas quando você olha o semblante da outra pessoa, você vê que não é para ela não vivencia aquilo com a mesma ênfase, com o mesmo sentimento que eu vivencio. Então, é necessário também essas linguagens mais leves, e a literatura, ela tem essa função, né? A literatura traz isso, de pegar temas que são densos e torná-los leves, torná-los agradáveis. E foi o que a gente almejou ao pensar esse livro, sabe? É tornar o assunto leve, educativo e transformador. Eu acho que é essa a questão. O ponto crucial do livro foi esse, sabe? A ansiedade, o objetivo foi esse. E quando a Larissa pergunta, né, sobre o título, Larissa, e quando um de nós é autista, é porque em seguida vem outra pergunta. E quando um de nós é autista, o que eu faço para incluir e como eu faço para incluir? Tá? E aí, eu vou matar um pouquinho a curiosidade da Dani e da Larissa e vou mostrar um pouquinho aqui. Ó, dá para ver? Dá. Uhum. A história começa com essa personagem, a Laura.
A Laura, ela simboliza todas aquelas crianças que tentam ajudar as crianças autistas ou com outras deficiências na escola, que tentam incluir. Sabe aquela criança que parece que está dentro do coração dela ser inclusiva? É a Laura. E a inspiração da Laura foi muitas Lauras, muitos Joões, muitos Pedros que eu conheci que fazem esse papel. E a Laura começa o livro com essa foto da turminha dela do ano anterior, onde ela já pergunta: você é capaz de me dizer quem de nós é o autista? Não. Ah, que legal. De forma alguma, porque nós queremos quebrar o mito que autista não tem cara, não existe ter rosto, cara, fisionomia de autista. E a Laura convida todos para poder conhecer a história, conhecer o que ela descobriu com esse amiguinho e conhecer sobre o autismo. E aí ela traz a definição do transtorno do espectro do autismo, que não é uma doença, que é um jeito diferente de pensar. Ela fala, aí ela entra na questão dos padrões, né, no déficit de comunicação. E ela fala assim, nossa, mas o João, ele fala. E aí ela lembra da professora explicando que falar não é a mesma coisa de comunicar, que a gente se comunica de várias outras formas, que é outro mito, né? Depois, seguindo, ela fala um pouquinho dos movimentos quando ele fica muito feliz, que nós também temos, de algumas, do hiperfoco que nós mudamos, não são os dinossauros, não são letras, não são números, mas são barcos, para mostrar que são diferentes tipos de hiperfocos, né? Aí ela traz os padrões restritos. O João, que é o coleguinha dela, sentava no mesmo lugar, entrava da mesma forma na sala. E quando isso não acontecia, ele ficava muito nervoso. E ela mostra como é que ela lidava com a professora e com os coleguinhas para ajudar o João. Ele só queria falar de barcos, comia a mesma bolacha, sentava no mesmo lugar, mas ele tinha uma memória incrível. E ele era muito, mas muito criativo também, para mostrar que não é só pontos negativos, que o autista tem muita coisa boa. Nós íamos, inclusive, colocar da grande inteligência, mas nós não colocamos para não ficar o estereótipo da superdotação das altas habilidades. Pega né? minha toalha lá fora pra mim. E aí, o João a Laura traz algo muito bom, que é autista beija, autista abraça, autista tem sentimento e é fácil ser amigo de uma criança autista desde que você conheça o autismo e conheça a pessoa, porque não existe só um... Conhecer um autista só não quer dizer que você conheceu a todos. E ela vem e vai conversando sobre o João até chegar ao ponto que ela traz a CID nova, né? A do João seria a CID 116A02.0, né? Seria transtorno do espectro do autismo sem deficiência intelectual e com comprometimento na comunicação, já para as pessoas se atualizarem. O tempo todo, o João, ela está tentando conversar e ele falando sobre o hiperfoco dele, só que ela, com toda a paciência, vai levando o João. Né? E no final, a Laura faz um convite ao leitor. Assim como nós conseguimos incluir, eu quero que você também inclua a pessoa, o adolescente, a criança autista. E ela deixa dicas aqui. E no final, tem essa imagem linda. O tempo vai passar, mas o João não vai deixar de ser autista. Porque autismo não tem cura, autismo não é doença. É apenas um jeito de ser diferente. E essa é a nossa mensagem desse livro. É um livro... Nossa, eu fiquei tão emocionada. Eu tô aqui... Eu tô realmente, sinceramente, verdadeiramente emocionada. Porque, quando você foi passando as páginas, Flaviana, a gente vai revivendo uma história da vida da gente, né? Quando você for falando da inclusão com os colegas, a Glaucia também, da importância do hiperfoco, do hiperfoco diferente, você foi passando as páginas e a gente foi sentir. E eu fui revendo as histórias, assim, verdadeiramente da minha vida. E fiquei realmente muito emocionada. Uma das minhas missões, assim, que eu peguei para minha vida agora é quando eu voltar, porque no momento estou de licença, eu estou cursando doutorado. Mas o ano que vem eu já volto a trabalhar e eu vou engajar, sabe? Eu quero trabalhar junto ao NAPNE para que a gente possa ter nessas oportunidades tanto de formação docente,
quanto de pesquisa, de extensão e de oportunidade de planejamento e até mesmo de regulamentação institucional, porque falta conhecimento de base para a gente elaborar os documentos, porque os documentos institucionais eles são muito importantes, porque eles vão reger toda a estrutura escolar, e é daí que vem a falha, porque, infelizmente, a gente vive num país que a estrutura se não está no documento, se não está na lei, a gente não vai fazer. Então, a gente precisa pegar pela base, né? E é uma das minhas missões. E voltando para o livro, é importante dizer, eu vi um comentário aqui falando que o livro foi muito bem ilustrado, né? E realmente foi muito... Oi, meu amor. Foi muito bem ilustrado por nosso colega, professor de arte do IFG, o Edson Borges, que fez as ilustrações para nós de forma assim, muito solidária e muito sensível. O livro todo é ilustrado pensando na inclusão, porque a gente não tem só o personagem autista, a gente tem personagens da diversidade que a gente vive, né? Da diversidade escolar que a gente vive. Tanto de cor, de raça, de tudo. Ele tentou englobar todas as diversidades da maneira sensível dele. E ele conhece o meu filho, conhece a minha história, conhece a minha luta de mãe, né? Então ele se inspirou muito, assim, numa coisa bem da realidade mesmo, sabe? Agregado à história. Então foi um encontro muito feliz também, né? Entre nós três, Flaviana, Gláucia e Edson. E também o texto de apresentação, que ficou muito sensível, que foi feito pelo poeta e professor da UNB, professor Augusto. Posso ler um trechinho dele aqui, Cláudia, para o pessoal ouvir? Sim, tá. Sim, um poeta aqui de Brasília, um poeta goiano que teve uma sensibilidade muito incrível também para com a história, com o livro, e também quis saber, ele procurou saber o que é o autismo, como é a vivência de uma mãe com um filho autista, para que ele pudesse escrever essa apresentação. Então, assim, o livro traz muito disso, da vivência real de pessoas que vivem o TEA, sabe? Então, é um livro que vem de dentro, de fato, sabe? E ele foi tão sensível, tão poeta, olha só. Gostar muito de algo ou de alguma coisa. Demorar ou demorar-se muito no tempo ou numa situação. O motivo não importa. Importa passar esse tempo alimentando a alma, divertindo o ser, distraindo o espírito e buscando prazer. Mas, e quando a gente não é autista, mas também gosta de uma repetiçãozinha? Recordo um dos poetas mais importantes da língua portuguesa. Sua poética, arrisco dizer, foi tão obsessiva quanto a do espectro autista. E em seus poemas ele repete, repete, repete. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. É fantástico, né? Ele fez uma... É lindo, lindo. E assim, o texto todo da apresentação é muito rico, né? Uma pessoa que entrou aqui no universo autista e trouxe para a realidade. E é uma realidade que não está distante da gente, está junto da gente na sociedade o tempo todo. Sabe? Aí eu faço, através do WhatsApp, a venda desse livro, tá? Você entra em contato. Se for mais de um exemplar, aí os custos são de quem pediu. Do contrário, nós arcamos com o custo do envio, tá? O livro tá quanto, Flaviana? Vamos falar aí. O livro tá R$ 67,99, Larissa. Tá? Ótimo. Tá ótimo. Às vezes as pessoas falam assim, tá alto. Mas não é, gente. É porque realmente é um livro causa. É mais do que uma história. É muito estudo. É muita dedicação. E não é fácil, né, Gláucia? Nós só aprendemos que é difícil lançar um livro agora que nós lançamos, né? Nós não tivemos ajuda. Nós custeamos tudo. Né? E aí eu quero também aqui agradecer e registrar a Avá Editora, que é uma editora que nasceu na UNB e ela tem como propósito realmente a inclusão, que vem de onde? Vem dessa base da pessoa que tem um sonho
de publicar um livro, mas que acha que é algo muito distante. É possível. Então, a Avá pegou essa prerrogativa de poder, de alguma forma, proporcionar essa realização desse sonho, né? Então, eles são muito acessíveis, conseguem negociar de acordo com as possibilidades financeiras, né? Porque todo mundo sabe, né? Quem é mãe atípica, não sobra dinheiro para nada, gente. Dinheiro é para terapia, para investir na criança. E o Pedro, por exemplo, ele tem seletividade alimentar, então a gente sabe que é uma luta, né? A gente fica rebolando, se adequando para fazer com que a criança coma, né? Então, também são vários gastos que eu acho que faz parte da realidade de todo mundo. Glaucia, você já então, é um sonho que... YouTube tem, só te cortando antes que eu esqueça, rapidinho, desculpa, já peço desculpas. Lá no nosso YouTube, do Terapia de Mães Atípicas, tem um mini curso de seletividade alimentar. Depois você entra lá, e se você precisar do e-book, a gente manda do slide. Eu estou precisando, viu? A gente tem o Pedro é nosso lado muito seletivo. Tá bom, eu vou precisar. Vou acessar qualquer coisa, eu te pergunto depois. Tá, então, para você me mandar o link. Outro objetivo. Então, é isso. Então, a Avá também teve essa possibilidade, né, de facilitar a publicação, facilitar de uma forma assim, deixar que a gente pagasse por etapas, porque são várias etapas, até concretizar o livro, né? E são muitos gastos. Então, assim, a gente teve que tirar da onde não tinha. Mas ficou muito bonito. Do jeito que a Flaviana mostrou aí pra gente, deu pra ver bem a ilustração, porque ela trouxe separado ali, deu pra ver. Você veja que legal, a professora pode adquirir e fazer... Uma professora comprando, ela pode trabalhar naquela turma, na outra turma, e o ano que vem. É muito interessante se cada escola tiver um exemplar já, olha que maravilha. A escola pode adotar como livro literário do bimestre. E isso, outra coisa, fazer a semana... O nosso projeto também, porque quando veio essa ideia, foi porque um post no meu Instagram, uma moça do Rio Grande do Sul comentou e falou o seguinte: Flaviana, seu conteúdo é muito bom, você já pensou em escrever um livro? E aí ela ainda completou: se você escrever, eu vou ser a primeira a lançar para a prefeitura do meu município, porque a sua ideia tem que chegar às escolas, né? Então, essa é a ideia minha e da Glaucia também, que chegue às escolas, aos municípios, que os prefeitos, as secretarias de educação adotem, e junto com isso tem a possibilidade de palestra também, de formação através desse livro. Esse é o nosso intuito, que esse livro consiga chegar onde muitas vezes eu e a Glaucia não vamos conseguir, mas onde for possível nós vamos. Nossa, excelente. Eu acho maravilhoso. Ô, Flaviana, a gente já está mandando para todo o Brasil aí, é só pedir que a gente manda, gente. Vocês assistiram a live do prefeito Pedro Almeida? Foi no dia do lançamento. Ele está criando a cidade, ele quer fazer a cidade da educação. Ele deu um nome para isso, mas eu esqueci agora como que ele falou. Não sei se eu vou falar, mas eu não sei se está errado. Eu não me lembro. É cidade educativa, eu não sei. E que eles estão fazendo na cidade, ele fez a escola dos autistas, agora a Secretaria de Educação fez a escola pós-Covid, que eu achei muito interessante. Eles estão investindo em acessibilidade, em tecnologia assistiva. Então, ele disse que a prioridade da prefeitura hoje na educação é a acessibilidade, é a inclusão. Por isso eu estou te falando, é muito importante a gente sensibilizar os gestores. E ali a gente encontra uma gestão já sensibilizada, sabe, aberta a isso. Eu achei muito, muito interessante. Na terça-feira, a gente vai continuar a live com a coordenadora da Escola dos Autistas. Aí quero convidar vocês para participar, para vocês conhecerem a professora Lília, conhecer o prefeito Pedro, porque a gente ouve falar muito da cidade acessível, né, que é Sorocaba. E lá em Passo Fundo, eles estão criando a mesma ideia, só que voltado para a área da educação. Eu fiquei muito feliz com essa live. Foi uma live com o prefeito, de uma cabeça da Dani, muito aberta. E, assim, um secretário de educação também
muito inteligente, e eu acho que a saída é essa, é a gente, o gestor priorizar a educação inclusiva. Porque eu falei na Câmara dos Deputados esses dias o seguinte, eles pensavam, mas o recurso para educação inclusiva é muito caro. Esse prefeito mesmo disse, é o mesmo de uma escola normal. E o que é interessante que eu encontrei lá na Câmara, que eu falei para eles, é o seguinte, quando você dá oportunidade para incluir um autista, incluir uma pessoa com deficiência, você está dando oportunidade também para que as duas pessoas da família trabalhem. Porque geralmente, quando o autismo chega na família, uma pessoa tem que parar de trabalhar. Geralmente essa pessoa é a mãe. Por quê? Porque ela tem que correr atrás de terapia, ela tem que correr atrás de inclusão, ela tem que correr atrás de tanta coisa que ela não consegue continuar a vida dela. Trabalhar e fazer tudo aquilo que tem que fazer para que a criança desenvolva. Se realmente a gente tem a escola dos autistas no contraturno, como ele colocou em Passo Fundo, a criança vai para a escola regular e à tarde vai para a escola dos autistas, o que acontece? Dá uma oportunidade para a mãe ter um período para ela voltar a trabalhar, né? Eu achei fantástica a ideia, achei muito legal, né? Temos que ter essas ideias, colocar em prática, porque é isso que esse mundo precisa, né? É esse mundo que nós queremos para o Pedro, para o Rafael, para o João, para todos eles. Verdade. É como se fosse uma ferramenta, né, Larissa? Isso. A gente ter em mãos um trabalho como esse, porque a gente precisa, às vezes, de uma ilustração mesmo do que é o autismo, porque é tão complexo, a gente já sabe, a gente já está calejado, a gente já entendeu, o Flaviano é profissional, já conhece as crianças, nós somos mães, a gente fica com olhar clínico, a gente de longe, a gente já vê na pracinha, aquele criança menino, acho que é autista, mas assim, até a gente chegar nesse nível, a gente tem que comer muito arroz e feijão, Dani. né? Mas assim, quando a gente tem isso em mãos, fica muito mais fácil. Né? E eu achei tão incrível, durante esses 15 dias que nós passamos projetando o lançamento, não teve um lugar que eu entrasse, um açougue, uma loja de sapatos, de roupa, salão, que as pessoas não perguntassem sobre o autismo, porque sabia que tinha lançamento do livro. E ninguém sabia do que se tratava esse livro. O que é um hiperfoco, igual você está falando? Né? O que são esses interesses restritos? Hoje eu achei tão engraçado que um rapaz virou para mim e falou assim, Flaviana, eu amei. Porque o que eu escutei lá, eu nunca soube na minha vida. E como que faz a inclusão desse jeito? Né? Então, é sim uma ferramenta. E assim, a linguagem acessível para quê? Para poder chegar a todos mesmo, sem exceção. Conhecimento é poder, né? Quanto mais a gente tem conhecimento, mais fácil se torna a vida da gente. Vai lá, Glaucia. Exatamente. Acho que a minha mensagem para as mães é: a gente nunca desiste, né? Nós somos batalhadoras. Acho que no momento que a gente se torna mãe, a gente se torna uma batalhadora. E quando a gente tem um diagnóstico, a gente se desdobra, ou seja, a gente multiplica a nossa força, nossa busca. E a mensagem que eu deixo é que essas mães se cuidem, que elas também olhem para si, que elas busquem algo que as alimente, para além da busca, da demanda que o TEA traz, que elas busquem algo para si, que elas se cuidem, porque eu sei que a gente se perde, a gente fica numa angústia, a gente fica num anseio de não falhar, de cuidar, Então, assim, mães, se cuidem também, achem algo que te alimenta, que te deixa viva, que faz parte da sua autonomia, porque você pode, nós somos capazes, nós mulheres temos força que a gente nem conhece, a gente desconhece, sabe? E ser mãe atípica, é só mais uma força. Então, assim, vamos unir as forças e pensar no seu ser também, na sua subjetividade, tá? E é isso. E que o livro possa ajudar também nisso, a gente entender que a gente pode desmistificar, que pode ser mais leve, pode ser mais simples. Para vocês, vamos fazer um mundo mais inclusivo, através do conhecimento. E o meu abraço, o meu carinho, contem sempre comigo no que precisarem, tá?
Estou sempre à disposição dessa causa. Um grande beijo mesmo a todas as famílias, típicas e atípicas. A Manu também, Dariana, Obrigada, tchau às gente. mães. Boa noite. Até amanhã. Tchau, Boa tchau. noite. Beijo. Tchau.